Até o Carlos botou aqui, ó, DGAS é fundamental na segurança pública, dos meus anos para cá tem crescido bastante. E, cara, e é importante a gente falar isso, porque muitas vezes a gente está falando de um adolescente ali, como você falou, de 12 a 21, mas não vou nem falar do maior de idade, vou falar só de 12 a 17 ali, né, antes de fazer 18, que ele, no tráfico, ele já gerencia, ele já tem uma função de relevância, né? Então, assim, é complicado demais isso aí com vocês aí. E a gente esbarra muito nisso, né? Porque, de certa forma, a gente vai aprendendo que algumas ramificações que o tráfico toma, né? Por exemplo, dono de preço, e aí tem um preço de uma droga, o preço de outra. Então, hoje você pega adolescentes que tem ali ah, cargos dentro do tráfico que, por exemplo, ele não precisa ser um dono do tráfico. Hoje em dia não tem, a figura do dono do tráfico é uma, mas antes do dono do tráfico você tem aquele que é o dono do preço de uma droga, o dono do preço de outra e por aí vai. Tem aquele que é segurança. Então eu assim, nesses 9 anos aí de Degase, a gente já pegou alguns que se tornaram chefes de tráfico, que já tinham algum contexto lá dentro, né? Você percebe quando há um respeito dos demais internos com aquele interno e você vê que ele tem alguma hierarquia ali dentro, né? Teve até um recentemente agora lá de Queimados que não deve ter não deve ter um ano ou dois que ele faleceu e passou com a gente lá até os 18 anos e tinha, assim, tocou o terror em Queimados desde a época que ele passou com a gente lá em Belfor Roxo e veio falecer agora com 26 anos, entendeu? Então já era conhecido antigo nosso, era 02 do tráfico lá em uma Cliente área, antigo, né? cliente antigo, e vários já tivemos ali como seguranças de dono de tráfico ou o parente, entendeu? Eu tive até uma situação engraçada que a gente teve uma situação que foi parar numa unidade que eu trabalhava, um adolescente que devia ter uns 12 anos, cara, 12, 13 anos. Só que uma informação de inteligência, a gente soube nessa unidade que esse adolescente ele era como se fosse o irmão mais novo de um chefe do tráfico ali da área onde ficava a unidade. E aí, numa tentativa desesperada, porque a gente sabia que se o chefe do tráfico soubesse, ele ia tentar resgatar. Numa tentativa ali para a gente não ter esse tipo de problema, a gente teve que pegar esse interno, fazer a transferência dele, mas passar, como essa unidade de Belfor Roxo ficava na entrada de uma comunidade, praticamente dentro de uma comunidade, né? A gente teve que colocar ele deitado, né? No carro da viatura, mas teve que colocar ele deitado para não, numa viatura descaracterizada para não ser visto. Porque já estava rolando aquela Possibilidade, né? possibilidade de resgatarem para transferir ele para uma outra unidade mais distante. Ainda bem que vocês estavam atentos. São uma das coisas aí que a gente tem que ficar atento, porque não só esse que era como se fosse um filho, como outros aí que são seguranças e chefes do tráfico, enfim. A gente lida com isso diariamente, né? Independente da idade, dos 12 aos 17, né? Ou 18, enfim. A gente lida com esse tipo de adolescente todos os dias. Os adolescentes, eles chegam a ser chefe do tráfico, são dono de preço, são, enfim, todos os cargos que existir dentro do tráfico, você vai encontrar um adolescente, Já ocupando. independente da idade. É. Isso aí é bom que fique claro para todo mundo também entender, porque às vezes, mas será que tem esse risco todo? Tem, 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 tem. tem mesmo, né? Tem, é só fazer qualquer pesquisa aí sobre, enfim, roubo, furto, homicídio, você vai encontrar muitos adolescentes envolvidos. Muita coisa, né? Muita coisa. Muito. E aí você pode fazer uma outra pesquisa buscando a questão do que a gente conversou no início, né, sobre o maior índice de homicídios aí, é dentro de uma faixa que a gente comporta 70% dela dentro do DGAS, dos 12 aos 18 Complicado, anos. é.